Mais um exercício aqui sobre dimensionamento de condutos. Vamos fazer agora o exercício número 7. Tá? Semelhante ao exercício número 5, este exercício número 7 eu tenho que dimensionar o conduto para os condutores com os dados da quarta questão da lista de exercícios de dimensionamento de condutores, tá? Que foi trabalhado anteriormente. E o que é que eu tenho nessa questão? Quando eu chego lá na minha questão, eu verifico que eu tenho que determinar um eletroduto, ou seja, o conduto que foi escolhido para aquela questão foi um eletroduto. Tá? O método de instalação era que os condutores fossem instalados dentro de um eletroduto, ou seja, eu tenho que calcular um eletroduto. E eu não tinha a opção de, não foi definido nenhum material isolante. Por opção da questão, tá? A gente teve que calcular para as duas classes de temperatura, ou seja, eu tenho duas opções. Uma que é se eu optar por condutores com isolação em PVC e outra se eu optar por condutores com isolação em XLPE, que foi definido no momento da resolução da questão. Ou seja, neste caso, para esta questão, vou ter que fazer dois cálculos de S-conda e determinar dois eletrodutos. Um se eu utilizar os condutores, dando a opção para utilizar os condutores em PVC ou XLPE, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos anotar os dados e começar a resolução da questão. Exercício 7. Dados. O que é que eu quero saber? Primeiro eu quero determinar um eletroduto. Tá? Não sei qual vai ser o eletroduto. E esse eletroduto vai ser para quê? Para os condutores em PVC e os condutores em XLPE. Ou seja, eu tenho que determinar fazer dois cálculos para esse eletroduto. Certo? E quais são os circuitos? Eu tenho aqui três fases de 120, neutro de 120, mais PE de 70 milímetros quadrados em PVC. E tenho aqui três fases de 95, neutro de 95 mais PE de 50 milímetros quadrados em XLPE, tá? Nesse caso, o que é que eu devo fazer? Eu devo verificar o que? Fazer primeiro um cálculo, escolho um, faço o cálculo, determino o eletroduto, depois eu vou fazer o cálculo para o outro. Como está em ordem aqui PVC e EPR, eu vou calcular primeiro para PVC. Só que antes de iniciar o cálculo, eu devo pegar os diâmetros dos meus condutores, tá? Os diâmetros externos. No caso aqui para PVC, certo? Tenho que pegar o diâmetro externo do cabo de 70 e 120 milímetros quadrados, ou seja, tenho que pegar o diâmetro de 70 e o diâmetro de 120 milímetros. Tá? Isso aqui para PVC, certo? Vamos fazer primeiro para PVC, depois a gente volta de novo, faz o mesmo procedimento de tabela, verifica esses dados, ok? Vamos lá na tabela verificar quais são os diâmetros. Aqui, ó, como eu estou trabalhando aqui com PVC, tá? Vou utilizar cabos isolados, ou seja, essa coluna aqui, ó, tá? E eu tenho que pegar esses diâmetros correspondentes, ou seja, 70 e 120 milímetros quadrados. Quando eu observo aqui, ó, condutor com isolação em PVC com seção transversal de 70 milímetros quadrados, ele tem um diâmetro externo de 12,9 milímetros e um condutor de 120 milímetros quadrados tem um diâmetro externo de 16,5 milímetros. Vou anotar esses dados para facilitar os meus cálculos. 70 milímetros quadrados, 12,9 milímetros e 120 milímetros quadrados, 16,5 milímetros. Tá? Agora com esses dados eu vou calcular S-conde PVC. Tá? Que eu estou trabalhando com os meus condutores em PVC para encontrar o eletroduto, certo? A equação é π sobre 4, que multiplica número de condutores fase vezes diâmetro do condutor fase ao quadrado, mais número do condutor neutro, vezes diâmetro do condutor neutro ao quadrado, mais número do condutor proteção, vezes diâmetro do condutor proteção ao quadrado. Tá? Substituindo aqui os dados, o que é que eu tenho? S-conde para PVC
Fase, eu tenho 3 fases. O diâmetro do fase é 120 e o correspondente é 16,5 ao quadrado, mais neutro. 120 eu tenho um neutro, vezes 16,5 ao quadrado, mais proteção tem 1. Como o diâmetro de proteção é 70, 12,9 ao quadrado. Tá? Vou pegar minha calculadora e fazer esses cálculos para verificar quanto é que eu encontro aqui. Π dividido por 4, que multiplica 3 vezes 16,5 ao quadrado, mais 16,5 ao quadrado, mais 12,9 ao quadrado. Deu 986 milímetros quadrados. Encontrei aqui o valor de 986 milímetros quadrados. E o que é que eu vou fazer? Como é um eletroduto, basta eu verificar na minha tabela. Chega lá na tabela de eletroduto. E verificar nos eletrodutos classe A e B qual que eu posso ter essa ocupação máxima. Vamos aqui para a tabela de eletroduto. Chega aqui na minha tabela de eletroduto, tá? Verificando aqui os valores, ó, taxa de ocupação, que eu tenho 986, só cabe nesses dois aqui, ó, certo? Ou seja, se eu olho aqui, vai ser um eletroduto de 75 milímetros de diâmetro, que se ele for classe A, eu posso ter uma ocupação de 1275, ou na classe B, 1415 milímetros quadrados de ocupação, certo? Aí vamos anotar a resposta da minha questão aqui. Deve usar um eletroduto, tá? De diâmetro de 75 milímetros, classe A ou B, tá? Com esse diâmetro, qualquer uma das classes atende a minha questão. Lembrando que esse eletroduto, ele é de PVC, eletroduto rígido de PVC, certo? Continuando a questão, nós devemos calcular agora para os condutores com isolação em XLPE. Para XLPE, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o diâmetro, primeira coisa que eu devo fazer é pegar o diâmetro do condutor de 50 milímetros e diâmetro do condutor de 95 milímetros, tá? Para depois substituir os valores na minha equação e fazer os cálculos. Vamos verificar na tabela, tá? De diâmetros, quais são os diâmetros correspondentes a isso. Vamos lá. Minha tabela aqui eu tenho que pegar cabos unipolares, certo? Para a última coluna. Marcar aqui 50 e 95. Aqui eu seleciono aqui. Tem os valores. Se o meu condutor for de 50 milímetros quadrados de seção transversal, o diâmetro dele é 13,9. Se ele for de 95 milímetros quadrados, o diâmetro dele é 17,7 milímetros. Tá? Vou anotar esses dados para facilitar a minha vida. 3,9 milímetros e 95 milímetros quadrados, 17,7 milímetros. Tá? Agora o que é que eu vou fazer? Vou substituir os dados na minha equação. Agora que S conde XLPE, tá? Vai ser igual a π sobre 4, que multiplica número de condutores fase vezes diâmetro do condutor fase ao quadrado, mais número de condutores neutro vezes diâmetro do condutor neutro ao quadrado, mais número de condutores proteção vezes diâmetro do condutor proteção ao quadrado. Tá? A mesma equação, só que agora com outros valores. Substituindo aqui os valores, π sobre 4, que multiplica. Número de condutores fase, eu tenho 3 fases. O diâmetro dele é de 95, vai ser 17,7 ao quadrado, mais número de condutores neutro, 1 neutro, vezes o diâmetro dele, 17,7 ao quadrado, mais proteção 1, vezes o diâmetro do proteção, 13,9 ao quadrado. Tá? Eu vou pegar minha calculadora e fazer os cálculos para encontrar o resultado da minha questão.
π dividido por 4, que multiplica, que eu vou somar aqui, tá? 4 vezes 17,7 ao quadrado, mais 13,9 ao quadrado. Isso aqui deu 1.135,98 milímetros, certo? Vou anotar aqui, S conde XLPE igual a 1.135,98 milímetros quadrados, tá? Encontrei aqui esse resultado. O que é que eu devo fazer? Verificar na minha tabela de eletroduto e ver qual eletroduto que eu posso ter essa ocupação. Vamos verificar na tabela. Minha tabela de eletroduto, quando eu chego aqui para verificar qual que cabe 1.135, quando eu observo aqui os valores, ó, são esses dois valores aqui que eu posso ter 1.135. Quando eu olho aqui no início, vai ser um eletroduto de 75 milímetros de diâmetro, tá? Ou seja, eu vou anotar essa resposta para a minha questão. De 75 milímetros, classe A ou B, tá? Nesse caso, as duas classes pode ter essa ocupação sem problema algum, ok? Assim nós terminamos o exercício 7.